Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, como o salmista diz aqui, nós devemos andar nos caminhos do Senhor, Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. E quando nós agimos dessa maneira, o Senhor nos abençoa em todos os nossos caminhos. Tudo aquilo que a gente faz é bem sucedido, Porque o Senhor está sempre conosco, sempre abrindo as portas, sempre nos conduzindo, sempre nos dando sabedoria. E essa noite nós estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para louvar, para glorificar, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, Tudo aquilo que nós estamos querendo, com a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e nos abençoa, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos, Deus, na sua presença, Senhor, para te louvar, Deus, para glorificar e para agradecer o teu santo nome, Deus. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, meu Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher, Deus, que o Senhor venha nos dar a sabedoria da tua palavra, que o Senhor venha aumentar, Senhor, a nossa fé, que o Senhor, Pai, venha nos conduzir, Deus, pelos teus caminhos, sempre fazendo a sua vontade e nos fortalecendo, Deus, para que a gente não nos desvie da tua presença, Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor abençoe também os nossos familiares, meu Pai, todos aqueles, Deus, que estão distantes de Ti, que o Senhor vai tocando no coração, vai quebrantando, Deus, vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor agora. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E
e com Deus no jardim falaremos. Se vivemos sempre em oração, com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Agora nós vamos ouvir a pregação do pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos alegres de poder estarmos aqui nessa noite, como sempre estamos fazendo todas as terças-feiras, levando a palavra do Senhor até a casa dos irmãos, amém? Nós hoje vamos estar falando aqui no livro de Atos, no capítulo 12 do livro de Atos, que diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardasse e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, e queremos Te pedir que Tu move a Tua mão nessa noite, Senhor Deus, para cada um daqueles que ouviram essa palavra, que ela venha penetrar no seu coração, meu Pai, e saber que Tu é o Deus que dá livramento, Tu é o Deus que guarda, Tu é o Deus que tira das mãos dos poderosos para guardar na Tua mão. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, e essa passagem nos fala quando Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar, que isso agradava ao seu povo, chegando até a matar a Tiago, irmão de João. E prendendo a Pedro, guardou numa prisão para que fosse apresentado no dia correto, no dia que ele quisesse, na hora que terminasse ali aquelas festas, terminasse aquele tudo lá, ele ia apresentá-lo, talvez sem saber o que ia acontecer com ele naquela prisão, se ele ia ser morto, o que ia acontecer com ele, mas ele ia apresentar depois da Páscoa. Interessante que a Páscoa ela tem uma coisa interessante na nossa história, porque a Bíblia fala da Páscoa quando eles foram sair do Egito, e Deus lá no dia deles saírem lá no capítulo, lá em Atos, ele fala que no capítulo 12, diz: assim comerás, com os seus sapatos nos pés, o seu cajado na mão e os seus lombos cingidos, e as suas sandálias nos pés. Preparado, comerás apressadamente. Eles ficaram aquela noite ali, comendo, e aqui volta, ele querendo apresentar ele depois da Páscoa. O projeto daquele homem era agradar aos judeus. O projeto dele era agradar o seu povo, para sentir aplaudido, sentir que ele era grande na presença dos outros lá. Mas o projeto de Deus é a sua vitória. O projeto de Deus não é te ver a tua derrota, o projeto de Deus é a vitória. E nós vamos ver que o projeto de Deus vai sempre triunfar diante do projeto dos homens. Aquele homem era o rei, o grande rei, mandatário, ele determinava quem vivia, quem morria, mas Deus tinha um projeto diferente. Aqui, ele levou Pedro para aquela prisão e ele ia ser apresentado, ele não sabia o que ia acontecer. E esse Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado a Jesus, aquele mesmo Pedro que no início do livro de Atos aqui, ele, ali numa apresentação, acontece o Pentecoste.
porque ali ele já estava cheio do Espírito Santo. E aqui tem uma prova tão grande que Pedro estava cheio do Espírito Santo, que ele diz aqui que ele estava com um grupo de quatro soldados para guardá-lo. E ele estava algemado a 2 soldados, mas ele dormia. Ou seja, ele não perdeu o sono, porque com certeza a confiança dele estava no Senhor. O Senhor, ele falou, lá o profeta Joel já falou, que o Espírito do Senhor ia se apoderar dos homens, aqui no livro de Atos repete isso, receberás o Espírito Santo do Senhor. E ele com certeza ali, cheio do Espírito Santo, ele não temeu a nada. E tem uma coisa interessante aqui, no último versículo, que fala, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua a Deus por Pedro. Ou seja, o homem estava agindo, ele estava dando as suas ordens, mas os fiéis da igreja, o povo que estava com Pedro, estavam orando e pedindo uma ordem de Deus. Ele sabia que a ordem de Deus era que ia prevalecer. E assim não é diferente hoje não, na nossa vida da mesma maneira. Quando todos estiverem contra, quando a situação não tem mais jeito, confia, coloca na presença do Senhor, porque Ele vai trazer uma solução. Aqui ninguém sabia qual seria o destino de Pedro. Se ele ia ser apresentado ali para ser açoitado, se ele ia ser apresentado para ser morto, se ele ia ser crucificado, o que ia acontecer com ele, ninguém sabia. Mas eles continuavam orando a Deus. E com certeza pedindo para que Deus desse um livramento para aquele homem e que ele não perecesse na mão daquele rei. Para eles ali seria uma grande derrota se acontecesse isso. Mas o nosso Deus, ele não é Deus de derrota, ele é Deus de vitória. E aquele povo que ficou orando ali, aquele povo que ficou clamando ao Senhor, que ficou guardando, diz a palavra do Senhor que aqui, se nós continuarmos lendo, na noite anterior ao dia que ele ia ser apresentado, Pedro estava dormindo tranquilo ali e algemado, ligado a 2 soldados. E diz a palavra do Senhor que de repente apareceu uma luz ali na prisão. Deus não vem na escuridão. Deus é um Deus de luz. Ele apareceu uma luz. Só que com certeza aquela luz, só Pedro que viu aquela luz. Porque os outros, o Senhor colocou eles sobre um sono profundo. E diz a palavra do Senhor que quando o anjo do Senhor tocou em Pedro, as algemas caíram. Elas caíram. Ele estava atado com algemas, aqueles homens, as algemas caíram. E ele levantou, ele levanta, veste a tua capa, pega o teu cinto e calça as tuas sandálias. E ele não sabia o que estava acontecendo, mas o anjo do Senhor estava com ele ali. O Senhor manda o socorro na hora certa, o Senhor manda o socorro na hora exata. O Senhor deixou aquele homem ali naquela prisão até o último dia, até o último instante, para ele saber que Deus é poderoso. Quando Abraão foi oferecer o seu filho em holocausto, ele foi até o lugar onde ia oferecer. Ele preparou ali a lenha, ele arrumou ali a lenha direitinho, ele fez um altar naquele lugar e amarrou o seu filho em cima daquele lenha onde ele ia oferecer em holocausto. E na última hora, quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, a voz do Senhor bradou: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, não toca no menino. E quando ele olhou, havia do lado ali um cordeiro para que ele oferecesse holocausto. Deus traz a salvação, Deus traz a solução e Deus livra aqueles que confiam no Senhor. Por mais difícil que seja a situação, Deus livra. Nós temos numa época, numa situação complicada. Nós vemos os governantes aí fazendo política de tudo quanto é jeito nessa pandemia. Mas o Senhor vai tomar uma providência. O Senhor tem tomado providência a favor do seu povo. Ele tem guardado o seu povo. Aqui Pedro se levanta naquela hora. Ele sai dali caminhando, e se nós continuarmos, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz aqui, que ele ia caminhando e aquelas portas iam se abrindo, os portões de ferro iam caindo no cadeado, ia se abrindo e ele ia passando, porque o anjo do Senhor estava na frente dele. O Senhor é quem dá ordem a teu favor, o Senhor é quem determina a tua vitória. Por mais difícil, mais complicado que seja a situação, o Senhor toma providência. Às vezes você diz: eu estou abandonado, Deus esqueceu de mim. Não, Deus lembra de você todos os instantes, todas as horas. Quando você menos imagina, você diz: Deus me abandonou, Ele está do seu lado. Quando você cair, quem vai te carregar é o Senhor. Quando você cai, quem te levanta é o Senhor. Ele que sustenta nas tuas mãos. Pedro que estava dormindo,
e o anjo o acorda. Mas não acorda para ele ser derrotado, acorda ele para ele sair para a vitória, porque o Senhor tinha uma grande obra com Pedro, o Senhor tinha muita coisa para Pedro fazer ali ainda, como tinha com todos aqueles apóstolos. E Pedro levanta dali, sai dali, alegre, vitorioso, e não sei, a palavra não diz o que aconteceu com aqueles homens no outro dia, mas com certeza quando eles chegaram ali, a decepção foi muito grande, porque eles tinham 16 homens, guardando um único homem. Mas tinha 16 homens carnais, guardando um homem espiritual. Ele não ia ser guardado por aqueles homens, porque ele era guardado pela mão do Senhor. Ele era guardado pela mão do Senhor. O Senhor permitiu que ele fosse preso. O Senhor permitiu que aquele homem se alegrasse com a prisão dele. E ele estava eufórico para no outro dia mostrar ali o seu troféu, mostrar ali a sua vitória. Mas o Senhor tinha uma determinação diferente. O Senhor tinha a vida para Pedro. O Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é salvação. Aquele homem, com certeza, ele não teve perturbado ali. Talvez se fosse um tempo atrás, que ele não tivesse ali com o Espírito do Senhor, ele não estaria dormindo. Ele estaria ali lamentando. Ele estaria dizendo: o que é que eu fiz? Eu fiquei aí, eu preguei a palavra, eu fiz tudo e de repente eu fui abandonado. Com certeza, se fosse nós irmos pensar, nós fomos abandonados. Estamos aqui jogados, presos, algemados, mas Deus não tinha abandonado. Deus estava com ele ali todo o tempo. O fortaleceu para que ele tivesse a coragem e o entendimento de enfrentar aquela luta, a coragem e o entendimento para enfrentar aquela batalha. E a igreja, com a coragem e o entendimento, que era através da oração, era através da busca do Senhor, que ia tirar o seu irmão daquela prisão. E foi dessa maneira que Pedro saiu daquela prisão. É assim que o Senhor pode te tirar da dificuldade. É assim que o Senhor estende a mão ao seu favor. Na maior dificuldade que você tiver, entrega na mão do Senhor. Coisas que as pessoas dizem, parece que foi um milagre, mas é um milagre do Senhor. O Senhor tem estendido a sua mão, e quando Ele tem um projeto na vida de alguém, Ele guarda, Ele livra, e Ele dá a vitória nas nossas vidas. Pedro, pelo Espírito Santo do Senhor que ele tinha recebido, ele tinha certeza que o Senhor não ia permitir que acontecesse o pior com ele. E se ele estava preparado para qualquer coisa, mas o Senhor queria ele vivo, o Senhor queria ele andando, o Senhor queria ele pregando a palavra, o Senhor queria ele orando pelas pessoas, o Senhor queria ele pregando o Evangelho, o Senhor queria ele falando de Jesus para as outras pessoas. Que era o que acontecia com ele ali. Onde ele passava, diz a palavra do Senhor, que ele ia passando e a sua sombra ia curando os enfermos. A sombra de Pedro chegou a curar enfermos. Os lenços de Paulo, enviados para lugares distantes, fizeram curas, porque o Senhor tinha prometido: se confiares, coisa maior do que o que eu fiz, vocês vão fazer. E nós não vamos perder a confiança. Nós vamos colocar na presença do Senhor. O homem determina o que ele quer. O homem dá ordem da maneira que ele quer. Todos estão lá, um prepara uma vacina, um remédio, uma comida, ninguém tem certeza de nada, mas o Senhor é aquele que, se Ele estender a mão, Ele vai dar a vitória para todos nós, como vem dando até hoje, amém? Então precisamos disso, confiar no Senhor. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes nós oramos, às vezes 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, e achamos, eu oro muito. Mas aqui diz que a igreja está em oração contínua. Com certeza eles tinham um grupo ali, está orando esse grupo aqui até tal hora, depois entra esse outro orando até tal hora. Nós não podemos parar de orar. Essa oração vai ser contínua, porque o nosso irmão está preso. E não vai acontecer com ele o pior, não vai acontecer com ele o que aconteceu com o Tiago. Ele vai sair dali para pregar a palavra, ele vai sair dali vitorioso, ele vai sair dali porque o Senhor vai tirar ele dali. E o anjo do Senhor vai lá e tira aquele Pedro de uma maneira maravilhosa, de uma maneira assim que não havia explicações. Os cadeados caindo das portas, as portas se abrindo, se ele encostar nem as mãos, até chegar na liberdade, na rua. O seu espírito estava liberto naquele lugar, mas ele precisava libertar o seu corpo também. E é assim que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós só precisamos crer e confiar no Senhor, que tudo Ele vai fazer nas nossas vidas e vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém?
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, se os irmãos quiserem ler esse capítulo 12 todo, foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li, foi o livro de Atos. E ele é interessante demais, como é toda a Bíblia. Toda a palavra do Senhor é interessante, mas você lê esse capítulo todinho, você vai ver a história toda, como é que aconteceu, e como é que Deus livra e salva e guarda, como Ele ensinou tantas e tantas histórias de livramento que o Senhor deu, que está na palavra do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós vamos estar aqui, vamos estar na igreja domingo, celebrando a ceia do Senhor, estamos convidando os irmãos para participar. É muito importante nós participarmos da ceia do Senhor. Lá está tudo preparado direitinho, banco separado, com álcool, com lugar de limpar os pés, tudo direitinho lá. É só os irmãos irem lá, assistir, participar da ceia e sair dali cantando o hino da vitória. Domingo nós estaremos lá em nome de Jesus, celebrando a Santa Ceia, orando e abençoando cada um daqueles que estiverem ali e saindo de lá também abençoado em nome de Jesus. E terça-feira, mais uma vez, nós estaremos aqui também realizando o culto e levando a palavra ao lar de cada um dos irmãos, para que os irmãos possam receber, possam participar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós ficamos assim, achando que parece que acabou, parece que não. Deus está no controle, Deus está na frente e Deus vai nos guardar e vai nos livrar de toda dificuldade. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos estar orando pelo encerramento do culto. Pedir a irmã Patrícia para estar fazendo a oração aqui, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco e pedimos que o Senhor continue abençoando, meu Pai, essa semana, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nos livrando, Deus, de toda doença, de toda violência, meu Deus, de todo acidente, de tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus. Que o Senhor guarde, meu Pai, em todos os nossos caminhos, Deus, como a Sua palavra diz, que os Teus anjos estejam sempre acampados ao nosso redor, Deus, nos guardando, nos protegendo, Deus, nos livrando. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, derramar sobre nós as Tuas bênçãos, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.